Quando a gente fala de culto público, culto em que o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, a gente tem que aprender a distinguir aquilo que a teologia nos ensina, que são os elementos de culto, os atos de culto e as circunstâncias de culto. A Bíblia fala claramente sobre os elementos de culto. A gente sabe que culto é um momento em que o povo de Deus era reunido para adorar ao Senhor com cânticos. Era um momento em que o povo era reunido para suplicar ao Senhor através de orações. Era um momento em que o povo era reunido para ouvir a instrução da palavra de Deus. Então, cânticos, orações, pregação da palavra, sacramentos, ofertas. Historicamente, essas coisas fazem parte do culto público e a Escritura dá dicas sobre a presença delas no momento em que o povo se reunia publicamente para adorar o Senhor. Então a Bíblia é clara sobre os elementos de culto. Não significa que todas as vezes que há culto público tem que haver todos os elementos. Então, historicamente, cristãos adoraram ao Senhor sem necessariamente celebrar o sacramento, um dos sacramentos. Ou se uniram em adoração ao Senhor sem necessariamente fazer ofertas naquele domingo. Então, não é verdade que a gente tem que ter todos os elementos de culto para culto ser culto. No entanto, não podemos chamar de culto aquilo que não é culto. Quando pessoas se reúnem num sábado para dizer assim, vamos fazer um culto da mulher, ou um culto da mocidade, ou um culto dos 15 anos, ou um culto do bebê, ou o que quer que seja, e não conter elementos que são chave, como a pregação da palavra, as orações, os cânticos, e chamar isso de culto, nós deturpamos e desviamos o entendimento de que culto é o ajuntamento do povo de Deus com certos elementos. Além de elementos, a Escritura também é clara sobre os atos de culto. O que se faz num culto? Você adora ao Senhor. Você confessa os seus pecados ao Senhor. Você agradece pelo seu perdão e pelo evangelho que te alcançou. Você é instruído pela palavra. Você se oferece ao Senhor em consagração. Então perceba, adoração, contrição, gratidão, instrução, consagração são atos de culto, e a Escritura nos dá também bastante orientação sobre a presença dessas coisas no momento em que o povo se reúne para o culto público. Então, para que a gente chame algo de culto, a gente tem que ter os elementos de culto, a gente tem que ter os atos de culto muito claros, para a gente não chamar toda a reunião do povo de Deus de culto. Nem toda vez que o povo de Deus está reunido é necessariamente um culto. Mas, o que a Bíblia não fala, e a gente tem que ser prudente com respeito às circunstâncias de culto. A Bíblia não fala quantas vezes a gente tem que cultuar no domingo. A Bíblia não fala quantos cânticos a gente deve cantar num culto público. A Bíblia não dá detalhes sobre se a gente adora de manhã, se a gente adora à noite, quanto tempo tem que durar o culto. Tudo isso é aquilo que os nossos antepassados nos ensinaram acerca da prudência cristã. A gente olha para a Escritura, a gente observa as circunstâncias e a gente resolve como cultuar a partir da prudência cristã. À luz da palavra de Deus, é verdade, mas da prudência cristã. Então, culto tem que ter os atos de culto, tem que ter os elementos de culto, mas as circunstâncias são definidas mediante a prudência de quem é cheio das Escrituras. Eu espero que com esse tipo de instrução você passe a chamar de culto o que de fato é culto. E entender que às vezes o povo de Deus se reúne, mas não necessariamente para cultuar. Isso não é ruim. Isso honra ao Senhor também.